Os 9 países com maior escassez de homens no mundo. Em 9º lugar, Zimbábue. É um dos lugares onde a necessidade de homens é maior, as mulheres representando 52,8% da população. Zimbábue mantém a poligamia devido ao desequilíbrio na proporção entre homens e mulheres, com chefes tribais que frequentemente têm mais de uma dúzia de esposas. Uma característica surpreendente é o crescente número de casos de abuso físico, sendo que a maioria das vítimas são homens. Em 2013, ocorreu um incidente conhecido como o caso de roubo de sêmen, no qual 4 mulheres se uniram para sequestrar um soldado, detendo-o e agredindo-o em turnos. Esse caso de mulheres agredindo homens não é isolado e mostra uma tendência preocupante em ascensão. Os homens frequentemente evitam situações de risco e, mesmo ao sair, precisam prestar atenção especial à sua segurança física. Em 8º lugar, Portugal. Portugal é um antigo país capitalista situado no sudoeste da Europa, cobrindo uma área de apenas 100 km². No entanto, durante a Era das Descobertas, Portugal foi um dos impérios europeus mais poderosos. Hoje, Portugal abriga uma população de 10 milhões de pessoas, com um desequilíbrio de gênero. Com mais de 500 mil de mulheres a mais do que homens, cerca de 10% das mulheres no país são forçadas a permanecer solteiras. Existem 2 razões principais para isso ter acontecido. Uma delas é a crise econômica que afetou Portugal na última década. Isso levou muitos portugueses a emigrar em busca de melhores oportunidades, migrando para o Brasil e outros países da União Europeia. A maioria deles estabeleceu residência no exterior e não retornou. Além disso, a disparidade de gênero em Portugal é agravada pela menor expectativa de vida dos homens. A expectativa média de vida dos homens em Portugal é de 78 anos, consideravelmente inferior à das mulheres, que é de 84 anos. Com o tempo, essa desproporção entre homens e mulheres se tornou maior no país. A falta de homens disponíveis é um desafio para as mulheres portuguesas. Se você é um homem solteiro assistindo a este vídeo e está à procura de um relacionamento, não desanime. Portugal pode ser uma opção a ser considerada. Em 7º lugar, Geórgia. A Geórgia é um país de beleza singular, com uma população modesta de apenas 3,7 milhões de habitantes. Os georgianos têm raízes variadas, incluindo cartuchos, Sivan e Magriel, resultando em uma mistura encantadora de traços europeus e asiáticos. Com uma inclinação mais europeia em termos de aparência, os georgianos são conhecidos por sua inteligência. Apesar de suas características, ainda é possível discernir um toque asiático. Em concursos de beleza, as belezas georgianas se destacam, além de sorrisos cativantes. Apesar da abundância de beleza, as mulheres compõem 52,3% da população devido a uma crise econômica interna. Muitos homens escolhem trabalhar no exterior, deixando para trás muitas mulheres e crianças em seu país natal. As crianças, muitas vezes, são forçadas a abandonar a escola para aliviar os encargos financeiros da família. A Geórgia possui a maior taxa de casamento precoce do mundo, com 17% das meninas se casando antes dos 18 anos. Embora haja muitas mulheres bonitas no país, encontrar um parceiro pode ser desafiador. Em 6º lugar, Lituânia. É reconhecida como um dos lugares mais populares para mulheres na Europa e no mundo. De acordo com estatísticas da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa, o país se destaca por ter 40% dos seus policiais sendo mulheres, uma classificação que o coloca em 1º lugar no mundo. No entanto, a presença de mulheres na Lituânia não significa que seja fácil para os homens do país. As mulheres lituanas têm padrões elevados em todos os aspectos e muitas delas preferem permanecer solteiras a comprometerem-se com relacionamentos que não atendam a esses padrões. Este comportamento pode ser influenciado pelo passado histórico da Lituânia, uma vez que fazia parte da União Soviética, cuja sombra de superioridade ainda acontece. Além disso, a Lituânia tem uma história marcada por sucessivas guerras, o que resultou na perda de muitos jovens na guerra e em uma economia que não se encontra otimista.
O país é considerado economicamente atrasado e os jovens locais não querem ter filhos. Este cenário resultou em uma população estagnada, com poucos acréscimos ao longo dos anos. Outro desafio que a Lituânia enfrenta é o alto índice de alcoolismo e tabagismo, com mais de 1/3 dos homens lituanos fumando diariamente. Como resultado, a desigualdade de gênero na Lituânia persiste e a busca por equilíbrio continua sendo um desafio. Em quinto lugar, Rússia. Na Rússia, há um grande desequilíbrio na proporção entre homens e mulheres. De acordo com dados de 2020, divulgados por autoridades russas, a proporção é de 887 homens para cada 1.000 mulheres em uma população total de 140 milhões. As mulheres russas superam os homens em mais de 10 milhões, o que torna os homens escassos no país. Como uma resposta a esse desequilíbrio, a Rússia celebra o Dia do Homem em 23 de fevereiro de cada ano, um feriado exclusivo para os homens russos. Além disso, houve mudanças na divisão social do trabalho na Rússia. Os homens russos agora são responsáveis por tarefas domésticas, enquanto as mulheres trabalham fora de casa para sustentar a família. Mas, mesmo com essas mudanças, muitos homens russos não conseguem atender a essas expectativas, o que contribuiu para a alta taxa de divórcio na Rússia, chegando a 50%. O alcoolismo é uma questão preocupante, com até 30% dos homens na Rússia morrendo devido ao alcoolismo, além das consequências diretas do consumo excessivo de álcool. Em quarto lugar, Letônia. A presença de belas mulheres solteiras, criando um verdadeiro mar de oportunidades. Numa população total de 1.893.000, as mulheres representam cerca de 1 milhão, superando cada uma delas possui características como altura, boa forma e rostos belos, cabelos longos e uma aparência que chama a atenção. O país irradia juventude e vitalidade, com uma abundância surpreendente de mulheres. No entanto, viver num país com uma das maiores escassezes de homens do mundo tornou-se uma preocupação predominante entre o grupo de jovens que busca o casamento. Isso, por sua vez, resulta em padrões de parceiros mais acessíveis para as mulheres locais, mesmo que o pretendente tenha filhos ou esteja em seu segundo casamento. Muitas mulheres que nunca foram casadas estão dispostas. Além disso, a poligamia é uma prática apoiada por até mais da metade das mulheres, embora a monogamia seja o padrão legal do casamento na Letônia. A questão principal que contribui para o desequilíbrio de gênero na Letônia. A primeira razão é o clima, a água e o solo locais, que são mais adequados para o desenvolvimento de fetos femininos. Além disso, os homens letões têm uma tendência marcante a fumar e beber, resultando em altas taxas de mortalidade, muito acima da média mundial. A segunda razão remonta à Segunda Guerra Mundial, durante a qual ocorreram mortes em massa de homens letões. Após a guerra, a situação de mais mulheres do que homens se agravou consideravelmente e ainda não se recuperou completamente. Isso explica, em parte, por que a Letônia atrai muitos turistas de outros países. Em terceiro lugar, Bielorrússia. A característica da Bielorrússia é a predominância de mulheres na região. Já na era soviética, a Bielorrússia tinha uma população relativamente pequena, o que resultou em um desequilíbrio de gênero a longo prazo. Esse desequilíbrio de gênero teve um impacto na taxa de natalidade contínua e lenta da Bielorrússia. A maioria das mulheres bielorrussas é conhecida por sua beleza. Muitas jovens bielorrussas enfrentam a busca por um marido e, para isso, precisam continuamente fortalecer sua competitividade. Isso envolve ter um bom emprego e ser virtuosa, capaz de cuidar tanto das tarefas domésticas quanto das responsabilidades profissionais. Mesmo com essas qualidades, encontrar o homem dos seus sonhos é um desafio. Após o colapso da União Soviética, as estatísticas mostram um aumento no número de casamentos internacionais envolvendo mulheres bielorrussas. Isso resultou em muitas mulheres se casando fora do país, o que contribui para a diminuição contínua da população. O governo bielorrusso adotou políticas que restringem as mulheres de se casarem fora do país.
Além disso, eles incentivam casamentos transnacionais, fornecendo políticas de bem-estar para encorajar homens estrangeiros a se estabelecerem na Bielorrússia, casarem e terem filhos. Isso não apenas ajuda a aumentar a população masculina da Bielorrússia, mas também promove um equilíbrio de gênero na população. Em segundo lugar, Ucrânia. A Ucrânia enfrenta um sério desequilíbrio de gênero, assim como muitos outros países. Com uma população de 44 milhões, o país tem uma proporção de 0,85 de homens para cada mulher, o que significa que a população feminina supera a masculina em mais de 3 milhões. Embora esse número possa não parecer muito em uma escala global, para a Ucrânia, onde a população total é pequena, isso representa uma situação catastrófica. A Ucrânia está localizada em uma latitude que lhe confere um clima continental ameno, tornando-a adequada para a habitação humana. Além disso, o país tem uma exposição limitada à luz solar direta, o que contribui para a pele clara de muitas ucranianas. A troca de genes variados na Ucrânia também é responsável pela abundância de mulheres bonitas, boa forma, olhos grandes, narizes finos e, em sua maioria, cabelos loiros. As mulheres ucranianas são conhecidas por sua inocência e não se preocupam com bens materiais, casas ou carros. Elas não têm restrições quanto à origem do parceiro, desde que haja afinidade. O conflito contínuo entre a Rússia e a Ucrânia resultou na morte de centenas de milhares de homens russos e ucranianos no campo de batalha, bem como em um grande número de evasões do serviço militar. Como resultado, o desequilíbrio de gênero agravou-se novamente, com a possibilidade de surgirem dificuldades na busca por parceiros. Em primeiro lugar, a Armênia. Este pequeno país, sem litoral na Ásia Ocidental, a maioria das mulheres armênias se destaca por seus belos olhos. Também são conhecidas por sua orientação familiar, habilidades culinárias. Ao passear pelas ruas da Armênia, é possível perceber que as garotas armênias podem parecer reservadas com estranhos, mas se revelam entusiásticas e calorosas com aqueles que conhecem bem. Elas são ecléticas e podem envolver profundamente quem as conhece, criando conexões duradouras. A desproporção entre homens e mulheres na Armênia está relacionada à Segunda Guerra Mundial. Durante a invasão alemã da União Soviética em 1941, mais de 5 milhões de soldados foram enviados para combater, resultando em uma enorme perda de vidas, com a União Soviética sacrificando mais de 27 milhões de pessoas, a maioria jovens do sexo masculino. Embora a Armênia seja um país pequeno e com uma população limitada, ele não foi poupado dessa perda. A partir de 2020, o país tem cerca de 3 milhões de habitantes, dos quais as mulheres representam mais da metade da população total, superando os homens em quase 200 mil, o que torna a Armênia um verdadeiro país de mulheres. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.